hoje, na nossa oração, a gente vai tratar de um assunto que foi talvez também um dos grandes erros no campo do Brasil, que se refere à expulsão dos jesuítas. A gente vai ver de que forma isso contribuiu para encerrar um ciclo que vinha tendo muitos bons resultados, mas que, em razão dos erros cometidos, principalmente pelo Marquês de Pombal, acabou que teve esse fim antecipado. Lá em 1750, elevando-se ao trono Dom José I, rei de Portugal, ele escolhe Marquês de Pombal imediatamente para chefe supremo do seu governo. E quando em 1755 foi Lisboa parcialmente destruída por um terremoto, o ministro renovador teve a oportunidade de demonstrar a sua capacidade criadora, reedificando a cidade que renasceu dos seus esforços, mais engrandecida e mais bela. Está lá no livro de Humberto de Campos, no capítulo 13. Então, o Marquês de Pombal ele tinha uma grande capacidade administrativa. Quem pegar esse capítulo todo para ler vai ver, inclusive, que ele foi um dos escolhidos para reencarnar nesse período, para poder contribuir para o crescimento de Portugal e, consequentemente, para o Brasil. Mas, infelizmente, ele se deixou levar por falsas ideias, acabando por praticar vários erros que foram muito danosos para a implantação da obra de Ismael. A gente vai ver aqui. Um dos motivos foi esse daí. O Marquês de Pombal, todavia, desde os primórdios de sua ação no governo, não tolerava os jesuítas, que nas cortes europeias se intrometiam em todos os negócios da política do século, com a pretensão de imunizar o mundo inteiro das correntes de pensamento da reforma. Então, o Marquês de Pombal ele via que os jesuítas, na visão dele, estavam, de certa forma, simpáticos às ideias da reforma protestante. E, em razão disso, ele entendia que deveriam ser combatidos, deveriam ser excluídos. E lá na Europa ele tinha até seus motivos para pensar assim. Só que nas colônias, principalmente aqui no Brasil, isso estava totalmente fora de cogitação. Não havia essa identificação. O trabalho dos jesuítas aqui era genuíno, como a gente viu. Mas acabou que repercutiu a decisão dele em todas as colônias portuguesas. Principalmente depois que aconteceu esse fato. Surge, afinal, o atentado contra a vida de Dom José I, que era o rei, né? Em 1758. Pombal aproveita o ensejo que se lhe oferece para justificar a expulsão dos jesuítas, apontando-os como autores indiretos do atentado. E Dom José I, a instâncias do seu valido, assina sem hesitar o decreto de banimento, esse alvará régio aí. Então, em 1758, houve um atentado contra o rei de Portugal. Durante a investigação, se chegou à punição de algumas pessoas que foram consideradas responsáveis, e o Marquês de Pombal entendia que havia um envolvimento dos jesuítas nesse fato, ainda que um envolvimento indireto. Em razão disso, houve a expulsão, a Companhia de Jesus foi extinta em Portugal, e a partir disso houve um encerramento drástico de um ciclo que vinha dando muito certo. Como explica aqui Humberto de Campos, esse ato de Pombal se reflete largamente na vida do Brasil. Todo o movimento de organização social se devia na colônia aos esforços dos dedicados missionários. Os jesuítas, porém, sempre trabalharam no início da organização brasileira, dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade. Então, sempre foram utilizados para implantar o Evangelho. Desde o padre José de Anchieta lá atrás, quando houve a chegada de Portugal ao Brasil, os jesuítas tiveram essa função importante, né, que houve uma perda a partir dessa expulsão. E aí algumas contribuições que os jesuítas fizeram naquela época. Eles aldeavam os índios, eles aprendiam a língua geral, a fim de influenciarem mais diretamente no ânimo deles, trazendo as tabas rústicas às comunidades da civilização. E foram, talvez, naqueles tempos longínquos, os únicos refletores dos ensinamentos do alto, advogando o seu verbo inspirado à causa de todos os infelizes. A sua expulsão do Brasil retardou de muito tempo a educação das classes desfavorecidas. Então, olha que Humberto de Campos chega a dizer, talvez os jesuítas eram, na época, um único grupo religioso que, de fato, praticava o Evangelho. Então, foi realmente um fato muito lamentável, um erro muito nocivo para o Brasil e para a edificação da obra de Ismael, porque essa continuidade do trabalho de evangelização dos índios, defesa dos direitos indígenas e até apontamento de alguns erros históricos, né, que a igreja vinha cometendo, como a gente viu com Antônio Vieira, que criticava também a Inquisição,
tudo isso daí acabou de vez através desse ato do Marquês de Pombal, lamentavelmente. E isso gerou preocupação no plano espiritual. E aí, a esse tempo, observando a anulação dos seus esforços, os missionários humildes da cruz, que eram os espíritos da falange de Ismael, procuraram Ismael com instantes apelos. Seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministro arbitrário. Ou seja, todo o projeto faliu. Então eles foram buscar Ismael para saber quais seriam os próximos passos, né? O que haveria de ser feito, já que o investimento nos jesuítas não deu certo. O generoso mensageiro pondera bondosamente aos seus dedicados colaboradores. Irmãos, diz ele, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Exatamente o que aconteceu com o Marquês de Pombal. Porque nesse capítulo 13, repito, quem for ler vai conferir que ele foi escolhido pela capacidade administrativa que ele tinha. Mas essa visão deturpada que ele tinha em relação aos jesuítas e ao atentado do rei fez com que acabasse com todo o projeto de evangelização, pelo menos no que diz respeito ao que competia ser feito pelos jesuítas, né? Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. O tempo e a experiência, com a dor eterna aliada de ambos, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastígio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sob o manto da sua misericordiosa. Então, toda vez que acontece um erro como esse, não há outra postura que a espiritualidade adota, né? Só resta tentar buscar uma nova alternativa e orar para que a pessoa ou o grupo de pessoas que errou possa futuramente resgatar isso. E a misericórdia divina sempre proporciona essas novas oportunidades. Claro que isso atrasa um pouco a edificação da obra, né? E isso gera problemas, mas é o que tem que ser feito diante do fato consumado. Então, como teve toda essa importância do trabalho dos jesuítas, a gente vai ler essa mensagem sobre gratidão, porque é o que a gente vai inserir no campo do Brasil. Paulo, lá na carta aos Colossenses, ele diz, e sede agradecidos. E aí o Emmanuel comenta na lição 163 do livro Pão Nosso. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais, até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre, e em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problemas de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, no caso da oração de hoje, a nossa gratidão vai se focar ao trabalho dos jesuítas, que durante séculos trouxeram a palavra do Cristo, trouxeram o Evangelho para a parte do Evangelho, né, que é uma coisa importante, e fizeram isso como ninguém havia feito antes, já que a igreja oficial incorria em erros históricos, principalmente a Inquisição. Os jesuítas fizeram um trabalho que foi muito importante, que renderam muitos frutos. E como isso foi encerrado de forma arbitrária, a gente vai fazer uma oração reconhecendo isso. Esse então vai ser o nosso foco, inserir no campo do Brasil a vibração de reconhecimento e honra ao trabalho dos jesuítas. E a partir daí a gente pode reconhecer também todos os missionários que precederam, né, até o momento atual. O Brasil teve muitos, né? Chico Xavier, Pietro Baldi, que não era brasileiro, mas veio para o Brasil, diversos outros médios. Então, tudo isso demonstra claramente que aqui realmente é a pátria do Evangelho. E nós temos que agradecer, e esse movimento de reconhecimento e honra é o que a gente vai fazer na oração de hoje. Ok? Então, encontro vocês às 11 horas. Abraços e até lá.